Então vamos lá. Olha, eu vou hoje, normalmente, tradicionalmente, domingo, eu não estudo catecismo com vocês, mas hoje nós vamos estudar, porque é curtinho, olha só. Parágrafo 4º do terceiro preceito da igreja. Então nós estamos na página 89. A Sofia entrando aí. Que nos manda a igreja, com as palavras do terceiro preceito, comungaram... Madre Sofia, você está de babado de cachorro hoje. Aí você fica aí, ouvindo aí do lado de lá, do lado da porta aí de fora. Se deixar o cachorro entra aqui, isso é terrível. Que nos manda a igreja, com as palavras do terceiro preceito, comungaram menos pela Páscoa da ressurreição. Com as palavras do terceiro preceito, comungaram menos pela Páscoa da ressurreição. A igreja obriga todos os cristãos que chegaram à idade do discernimento a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo pascal, e é bom que seja nas próprias paróquias. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer ao preceito da comunhão pascal? O tempo útil para satisfazer no Brasil ao preceito da comunhão pascal vai de 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora e da apresentação do Menino Jesus no templo, até 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Você está percebendo que eu falo para você que a igreja é mãe, não é madrasta, né? Porque a igreja, ela quer a salvação dos seus filhos. A Santa Igreja verdadeira quer a salvação dos seus filhos. Então, por isso, colocado no dia 2 de fevereiro, que é o final do Natal, na verdade, até então 16 de julho, que é a comemoração de Nossa Senhora do Carmo, o que para você pode parecer uma coisa absurda, mas nossa, puxa vida, mas imagina uma pessoa que mora aí, sei lá, no sertão do Nordeste, aquelas cidadinhas pequenininhas, enfiadas lá no meio do nada, né? Ou ainda na Amazônia, né? Lugares assim distantíssimos, que o padre muitas vezes vai de barco uma vez por ano, né? Quando tem padre ainda. Aí uma vez por ano consegue chegar lá. E aí, de repente, consegue uma ministra da Eucaristia, no geral são ministras, né? Uma ministra da Eucaristia e ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, chegar lá, assim, 6 em 6 meses, não sei. Então, por isso que tem falando justamente sobre essa exceção para o Brasil, porque de acordo com o país, eles vão então abrindo essas exceções. Agora, é claro que uma pessoa, por exemplo, como nós aqui, nós temos comunhão espiritual na nossa casa, por favor, né? Você comunga todo dia se você quiser, se você tiver essa necessidade de sentir, saiba que você pode estar liberado para fazer comunhão todos os dias, estando aí direitinho, né? Vai fazer lá o seu exame de consciência, confessar os pecados leves, veniais, e aí você pode fazer a comunhão todo dia, se você quiser. Nós temos a história de santos, né? Relatos de santos que faziam comunhão várias vezes por dia, só para você ter uma ideia. Tá certo? Então daí é um relaxo total a gente não comungar, né? Porque a gente tem a comunhão espiritual que o próprio Senhor nos dá. E antigamente, aí, até o Papa Bento XVI, aqueles padres que eram padres verdadeiros, que não eram teologia da libertação, porque esses já estavam excomungados também, então também é no relaxo a pessoa não ir até a igreja e comungar no tempo pascal. Então você vê que, como eu disse, a igreja mãe não é madrasta, quer a salvação dos seus filhos. A verdadeira igreja. A falsa é outra conversa muito diferente, mas estamos só falando da verdadeira. Olha aqui, o Catecismo Maior de São Pio X, tá bom? Qual o tempo útil no Brasil? Já falei. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião fora do tempo pascal? Sim, somos obrigados também a comungar em perigo de morte. Em caso de risco de morte, antigamente se falava risco de vida, né? Em caso da vida estar em risco, nós precisamos então também fazer a comunhão. O ideal seria a pessoa fazer a confissão espiritual e a comunhão espiritual nos dias que nós estamos hoje, tá certo? Esse seria o ideal. Mas, olha, tem uma história triste para contar, que é assim, eu falo isso, né, hoje, por causa da situação que nós estamos vivendo de cisma na igreja, mas de verdade, se vocês ouvirem histórias por aí, recentemente eu ouvi uma história aqui da cidade, né? Tem um tempo já essa conversa. Era uma senhora que ela era da cidade ou mudou para cá, e ela assim, grande colaboradora da igreja, grande colaboradora, mas assim, pessoa que atuantíssima, eu não conheci, né? Mas atuantíssima aí, segundo conta um pessoal mais antigo aí, né? E na época, né, do falecimento dela, ela estava nas últimas, aquela coisa toda, ela, infelizmente para ela, faleceu na quinta-feira, justamente a quinta-feira santa.
E na Quinta-feira Santa, não sei se você sabe, mas é costume os padres irem assistir à missa com o bispo, logo de manhã, a missa dos Santos Óleos. Eles reafirmam, inclusive, os votos que eles fizeram ali, né? E participam, então, dessa missa diocese inteira. Via de regra, os padres todos deveriam estar lá. E o padre local, né, teria ido também. Aí, bom, como muda de padre a cada X anos, né, basta saber quem é e também nem interessaria, porque vocês não conhecem, eu pouco conheço, vocês também não conhecem. Mas, de qualquer forma, o padre que estava aqui naquela época, né, vamos dizer assim, também estava lá na sede da diocese. É uma cidade meio distantinha daqui. E a mulher morreu. A mulher morreu sem aí não sei se teve assim, a extrema-unção ou não, mas a história diz que ela faleceu. E aí foram procurar o padre. Cadê o padre? O padre não está. Tentaram entrar em contato com o celular dele e não atende. Aí entraram em contato com um padre da cidade vizinha, que já tinha sido pároco aqui uma vez. Ele falou, não, vou com o maior prazer aí sim, com certeza, fazer o enterro dela. Vou fazer mais, vou fazer a missa de corpo presente, porque ela é uma pessoa muito atuante na nossa comunidade, muito responsável pelo crescimento da paróquia. Eu me proponho a fazer a missa de corpo presente. Aí falaram para ele, vamos buscar o senhor, padre, não precisa, eu estou indo com o meu carro, estou saindo daqui já. Pode deixar tudo certinho que eu estou chegando aí. É pertinho, né? A cidade é pertinho. Aí veio com o carro, encostou, aquela coisa toda, parlamentou, fez a missa de corpo presente, aquela coisa toda, presidiu lá o enterro, acabou, foi embora. Quando o padre responsável por aqui voltou, aquele que o celular fica desligado, não atende telefone, quando ele voltou, ele, como se diz por aí, deu a cria, né? Ele dava saltos dessa altura de raiva, dizendo que o que parecia até a pessoa mais zelosa pela tradição do mundo, né? O que não se pode celebrar missa na Quinta-feira Santa? Eu vou fazer de tudo para tirar a batina desse outro padre, vou falar para o bispo, ele vai perder a paróquia, vai perder a batina, vai perder tudo, o cargo, tudo. Certo? Se for quem eu estou pensando é Bergogliano. Então, é isso, já seria depois Bergogliano, né? Porque a história não tem uma data assim muito exata de quando foi. Então, mas se for quem eu estou pensando é Bergogliano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você vê então a situação que a pessoa aí pode ser participante ativa da igreja, mas nem por isso ela tem garantia de nada. Já não tinha, e agora piorou a situação. Aí que não tem mesmo, né? Aí que não tem mesmo. Aquele senhor que estava morrendo lá de bichinho, lá na Itália, pedindo por favor um padre, e passava enfermeiro que era um padre, eu estou morrendo, passava médico do que era um padre, estou morrendo, até que se encheram dele, ninguém respondia, né? Passavam reto, batido, né? Aí um dos médicos, deu-lhe uma dura, ele parar, ficar quieto. Você está louco, não tem padre, está todo mundo escondido debaixo da cama de medo, fica quieto, não tem como arrumar padre para você, é impossível. E o homem começou a rezar, porque ele estava sentindo que ia morrer e ele queria extrema-unção, né? Que hoje chama unção dos enfermos. Aí então, reza daqui, reza de lá, entra um frei, né? E faz a confissão dele, era o Padre Pio. Deu direitinho, né? Extrema-unção, deu comunhão, deu tudo e foi embora. Aí depois disso, então, né? Ele falou que alguém chegou lamentando, ele falou, não, mas o padre já esteve aqui. Que padre? Não teve padre nenhum aqui. Não, o frei, você não viu o frei? Acabou de sair pela porta aqui, é do Padre Pio. Então, e o homem não morreu. Simplesmente viveu para contar a história. Sarou e viveu para contar a história. Então, essas são as histórias que acontecem por aí. Então, essa gente concentra muito neles, todos os sacramentos neles e depois não estão à disposição. Essa é a grande verdade, não estão disponíveis. Não estão disponíveis. E isso já faz tempo. É uma outra história um pouquinho mais antiga do que isso. Em Taubaté, na catedral, o padre estava celebrando a missa e também um paroquiano ali, gente conhecida, estava morrendo no hospital. Ele falou, não posso, eu estou celebrando a missa. O senhor não pode chamar outro? Não, vou terminar aqui, depois eu vou. E quando ele chegou lá, o homem tinha morrido já. E era participante também da igreja. Então, meus irmãos, é melhor a gente receber a confissão, fazer a confissão espiritual, é melhor fazer a confissão espiritual, fazer a comunhão espiritual, rezar o terço da misericórdia, se preparar para encontrar com Deus se a nossa hora chegar antes do Senhor voltar. Vai que no plano dele a gente chega antes. Teve gente aí que jurou de pé junto, disse isso durante anos, que ia ver o triunfo do Imaculado Coração. E não está mais aqui entre nós, morreu. Está enterrado aí devidamente.
Se você sabe quem é, não precisa escrever aí no chat. Pessoa conhecida da igreja. E ninguém comenta isso, hein? Antigamente, todo mundo comentava na internet, ele já falou, que quando ele vai ver o triunfo de uma colaboração. Quando ele morreu, todo mundo boca de siri, virou santo, já estão chamando ele de santo na internet, e boca de siri. Entendeu? Então, funciona dessa forma. Vamos realmente contar com o Senhor e com a inestimável ajuda e misericórdia do Senhor, porque é só com o Senhor que nós estamos, é o sumo sacerdote da igreja, mas é uma forma errada de dizer, professor Emílio, porque só o sumo sacerdote, só Deus, não é só. Nós temos o sumo sacerdote da igreja conosco, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O dono da igreja está conosco, então, e nos chamou justamente para essa missão e para a gente ensinar os outros também, ajudar quem está aí falecendo a fazer uma confissão espiritual ali. A pessoa não precisa confessar por favor, se você for ajudar uma pessoa doente a fazer a confissão, primeira coisa que fala para ela, se você quiser, eu posso ajudar você a fazer, sabe fazer confissão espiritual? Não sei, eu posso ajudar você, eu tenho um livrinho aqui, Manual da Igreja Doméstica, eu posso ler até uma listinha de pecado para ajudar você no exame de consciência, se você achar que a pessoa vai durar mais 1 hora, senão não adianta também, é só fazer realmente um exame de consciência rápido ali, o máximo possível, senão a pessoa morre antes de terminar, E aí então, eu posso ajudar você, mas por favor, não ouça os pecados da pessoa, você explica para ela, você não vai falar nada para mim, você vai falar com Jesus por intercessão do Padre Pio, não fale para mim, eu não é para ouvir os seus pecados não, faça favor, eu não sou padre, não posso. E se é mulher, é mais claro ainda que não é padre, não é padra também, Então não posso, que não existe padra, não posso ouvir os seus pecados não. Mas eu posso te ajudar, você vai confessar com o Senhor, por intercessão do Padre Pio, se aceitar, eu te ajudo a se preparar. E também te ajuda a fazer a comunhão espiritual. E depois vamos rezar o terço da misericórdia. Pronto, está ajudando um doente aí terminal, uma pessoa aí moribunda que está prestes a expirar, a então fazer aí essa travessia, a deixar essa vida e prestar contas a Deus. Acho que ficou bem explicado, não ficou? Ficou, Então tá. Muito bem. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência, nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino das nossas almas. Por isso que fala ao menos, não é só na Páscoa, ao menos na Páscoa. Satisfaz-se esse preceito com uma comunhão sacrílega? Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz ao terceiro preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba esse sacramento com o fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. E quando é que você faz uma comunhão sacrílega? Por exemplo, você está em pecado mortal e vai receber comunhão, como assim? Você sabe que você tem que estar em estado de graça. Você não pode receber a comunhão se tiver um pecado mortal. Você tem que fazer a confissão primeiro. Hoje em dia, a confissão espiritual primeiro. Depois, então, você vai fazer a comunhão espiritual. É assim que funciona. Certo? Então, não é se aproximar com o pecado mortal. Isso você não pode. Então, meus irmãos, tudo é muito sério. Nós temos que ter um cuidado com o Senhor, um zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas da Santa Igreja, pela Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura. O zelo tem que nos consumir, como consumia nosso Senhor, tem que nos consumir também, a gente ser muito zeloso, muito cuidadoso. Não é só porque estamos na igreja doméstica que vamos fazer o que a gente quiser, não é, gente. A igreja doméstica é um pedacinho da Santa Igreja, é Santa Igreja também, é uma célula da Santa Igreja, você entende isso? São células da Santa Igreja que formam a paróquia, nós somos parte do corpo místico do Senhor. Tem gente aí que se esforça para ser corpo místico do anticristo. Nós somos corpo místico de Cristo. Nós formamos o corpo místico de Cristo. Somos parte do corpo místico de Cristo. O Senhor é a cabeça, nós somos a parte do corpo. Então, por favor, não vamos aí a gente mesmo relaxar e dar mau exemplo. Não. Altarzinho sempre bem aí arrumadinho, Tem gente aí, por exemplo, se tiver uma rosinha, uma florzinha, quiser cortar, botar num vaso com água, pode, Maria Sofia? Pode, nós plantamos até aqui umas roseiras já aqui no jardim, estão dando rosa, para quando for o caso, assim, de festividade, colocar, porque não pode é com terra, porque daí representa a mãe terra, mas vaso com água e flor, isso aí é tradicional na igreja, sempre foi. Sem a raiz, só o caule cortado. Ô professor, mas aí a flor vai desaparecer. Gente, ela vai desaparecer no pé. O ciclo de vida e morte é para todo mundo.
Ela vai desabrochar, ela vai ficar linda, maravilhosa, depois ela vai secar. Lembrando para todos nós que a nossa vida também passa. Uma lembrança que o Senhor está dando para nós, um alerta que a nossa vida também passa. Então pode colocar, não vai deixar água suja lá no vaso, né? Você olha aquela água assim, tá aquela cor estragada, já aquele cheiro horrível. E aí você não está enfeitando o seu altar, você está assim, nossa, desrespeitando o Senhor e Nossa Senhora, né? E aí então, meus irmãos, cuidar bem do Senhor, mas tudo isso é a parte estética, né? Agora quero ver a parte do coração, da oração, estar sempre ali fazendo companhia para o Senhor, ser assim a pessoa mais importante da sua casa, o nosso Deus que está aí, no altar da sua igreja doméstica. Eu sei que às vezes demora para cair a ficha, não demora? Então, mas é bom cair a ficha porque está no fim. Então, faça favor de... você lembra o telefone orelhão? Eu trabalhei numa fábrica, o primeiro emprego que eu tive assim, mais assim registrado, né? Eu trabalhei numa fábrica que eu fui fazer estágio, me registraram numa fábrica que arrumava telefone, consertava telefone, né? E eles fabricavam orelhão, esses orelhões, né? E fazia telefone residencial também. E você lembra do orelhão? Quando você punha a ficha assim, ficava... Aquela fichinha de metal, quem é mais velho lembra. Mas a Sofia não nem conheceu isso aí, mas quem é mais velho lembra. Aquela fichinha de ferro, você punha ali, de metal, o negócio não descia, você dava uns tapas no negócio para descer, né? Aí descia, né? Que às vezes enroscava no mecanismo lá, tinha que dar um tapa e ele descia. Então é bom dar um tapa na cachola aí, ver se dá uma sacudida na cachola para cair a ficha. O Senhor está na sua casa. É esse que é o negócio. E merece toda a sua reverência, todo o seu amor e toda a sua adoração. Tá bom? Que grande graça que nós recebemos e que nós não merecíamos e recebemos. Então faça por merecer.